E cara. Ah. As bobices. Logo cedo. Um hino aqui, cara. Pera aí, Jô. Vamos pôr aqui o quê? Aline Barros? Cassiane? Ô, Cassiane. Não. Barros. Pô, Militantes. André Valadão é bom também. Cato Barneia, Fruto Sagrado. Oficina G3. Isadora Pompeu. Nossa! Ai, ai. Com todo respeito, meu amigo. Boa cantora, né? Serginho Erval, o louvor dele é bom. Ô, Serginho Erval, cara, verdade. Serginho. Mano, que louvor da hora, cara. Erval. O Avivamento. Derrama, avivamento. Derrama. Vamos ver se vai sair aqui na. Abra os céus agora. Vem com tua presença. Isso aí mesmo, Jô? Amém. Bora. Amém, bora! Então vamos lá, começando aqui mais um Pode Ser Livre. E hoje, deixa eu baixar isso aqui, né? E hoje, pessoal, vamos falar sobre Trindade. E aí, como você vê a Trindade? Como você crê aí no Pai, Filho e Espírito Santo como três forças do mesmo Deus? Ou como três pessoas diferentes que formam um Deus? Quando você ora para o Espírito Santo, você ora para Jesus ou você ora para Deus? Como a gente vê a Trindade? Se ela, do jeito que é falada, ela realmente faz sentido? Você crê do jeito que foi falado até hoje na Trindade? Então, isso é que nós vamos discutir aqui hoje. O irmão José fez um estudo aqui aprofundado, que eu sei, porque ele é o cara que estuda. Que isso, para com isso. Dá estudo na igreja, já falei, terceira vez que eu falei isso aqui. Para com isso. Então, eu só vou ficar nas perguntas aqui, porque eu não fiz Eu já vi sobre bastante, só que eu não guardei versículo, não guardo. Eu tinha que fazer um estudo para guardar, cara. Escrever, fazer um esboço. Só que é tanta coisa na vida da gente, né? Pois é. É trabalho, é família, filho, aí igreja. Então, às vezes a gente não tem tempo. Nós, né, não temos tempo. A gente não, né? Nós, né? Então, vamos pausar aqui. Ô, Jô, vamos fazer uma oração? Amém. Não, vou colocar aqui. Aí, ó. Fazer uma oração então. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor para todo mundo aí, né? Primeiramente, boa tarde. Bom final de semana para todos. Vamos lá, né? Entrar nesse assunto aí hoje sobre a Trindade. Mais precisamente sobre o Espírito Santo, que foi a ideia que surgiu, né, na última vez que nós gravamos. Mas para começar, vamos orar, né? E depois tem uma mensagem aqui também. Depois você... Pensamento do dia? Pensamento do dia, é isso. Então beleza. Graças a Deus. Pai de amor. Aleluia, Jesus. Pai das correções. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos para poder falar da Bíblia, falar do seu amor, falar de sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa ferramenta que nós temos de poder unir as pessoas através da tecnologia, da internet. Que essa conversa possa ser abençoada, possamos aqui fazer uso da nossa liberdade, expor nossos pensamentos e honrar a Deus com isso.
meu Pai amado, que a cada dia mais a sua palavra possa encher o nosso coração, encher a nossa vida, e que nós possamos usar a nossa vida através da sua palavra para glorificar o seu nome. Não para glorificar nós mesmos, não para glorificar o nosso trabalho, mas para glorificar o nome do Senhor. E que o Senhor faça desse trabalho aquilo que bem desejar, meu Deus. Nós estamos aqui, suas ferramentas, seus instrumentos para falar da sua palavra. Então abençoe essa conversa, essa troca de ideias. Abençoe cada um que está ouvindo através da live, cada um que vai ouvir depois também através do YouTube. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Exatamente, né? E aí, Jô? Maravilha. O que tu acha, cara, da Trindade? Se o jeito que nos é ensinado é viável, o que você pensa aí? Não, primeiro a frase do dia, né? Isso, é. Então vai. Muito bem, então. Então, da gente entrar, né? Deixar um pensamento aqui. Eu falei da outra vez, vou falar de novo. Às vezes eu fico lá no quarto, e aí eu tô lendo, eu tô escrevendo, e eu gosto de escrever, é um passatempo meu, né? Eu tenho algumas mensagens escritas por extenso, tudo lá, né? E aí eu dou umas filosofadas lá. E às vezes sai bonito, cara, às vezes sai legal. E aí eu trouxe uma delas aqui hoje para nós. Lembra de Mateus, capítulo 6, versículo 33, não? Muitíssimo conhecido. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cara, presta atenção. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu tentei imaginar essa passagem de vários pontos de vista diferentes. Por incrível que pareça, aonde eu fui parar, eu tentei imaginar um dos maiores teólogos lendo essa passagem. O inimigo da nossa vida, cara. O diabo. Como será que ele interpreta essa passagem? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha só que interessante. Qual seria a interpretação deste texto segundo a ótica do nosso inimigo? Olha ele falando agora. Muito bem. Eu não preciso entrar no casamento. Eu não preciso entrar no trabalho. Eu não preciso entrar na família. Nem tampouco preciso entrar nas emoções dos homens. Eu preciso apenas estragar a comunhão deles com Deus. O caminho que nos conduz à vida eterna é o mesmo que nos permite desfrutar felicidade nessa vida. Ainda que ela seja passageira, o princípio é o mesmo para ambos os objetivos. Comunhão com Deus. Então o diabo não vai ficar atacando as pontas dos galhos. Vai lá na raiz da árvore. Eu vou estragar a comunhão dele com Deus. Pronto, eu estraguei a vida inteira dele. Casamento, trabalho, família, lazer, diversão, acabei com tudo. Assim que o diabo interpreta esse texto. E nós devemos completamente ao contrário, né? Abraçar esse texto e entender que tanto a nossa vida rumo à salvação, quanto a nossa prosperidade aqui nessa vida, nesse momento que nós estamos agora, seguem o mesmo princípio. Busquem o reino de Deus antes de qualquer coisa. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus, né? É interessante. Porque, na verdade, Deus é a base de tudo, né? Deus é. Se tirar a base, acabou. Né? Então, Jô. Agora sim. Vamos pro assunto, cara. Vamos lá. O assunto que não quer calar, mano. Deixa eu... Trindade, cara. Irmão Wellington, e todos que estão nos ouvindo, ainda antes de falar exatamente sobre o tema do Espírito Santo, da Trindade, eu quero destacar aqui, cara,
2 pontos importantes, eu considero importantes nos nossos dias. Quando se fala de Espírito Santo e quando se fala de mundo espiritual. Eu quero até contar um testemunho rapidão. Foi o seguinte, eu estava montando lá um sermão para pregar há 3 semanas atrás, já faz quase um mês, cara. E tô lá escrevendo, tô pesquisando, tal. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre filósofos ateus. E não sei se o irmão Wellington vai conhecer, tem uma mulher, teve, né? Uma mulher dos anos 1900, 1900 e pouquinho, chamada Ayn Rand. Ela escreveu o livro... alguma coisa de Atlas, me fugiu agora o nome do livro. A Revolta de Atlas. Foi o 2º livro mais vendido nos Estados Unidos, perdendo só para a Bíblia. Um livro muito poderoso nos Estados Unidos lá. E outro também que eu pesquisei foi o Denis Xavier, este contemporâneo nosso agora, dos nossos dias. Essas pessoas, esses ateus, filósofos, tem uma ojeriza, tem uma repulsa quanto à religião. Uhum. E eles pregam exatamente que a gente tem que resolver nossos BO sem Deus. Não tem essa de Deus. Deus é um caminho que a gente procura facilitar as coisas. A gente vai para Deus, entendeu? Um negócio meio subjetivo, meio místico, assim, que assim vai talvez fique mais fácil. Não, você não tem que buscar Deus. Você tem que, me perdoa o termo aqui, levantar a bunda do sofá aí e se virar para resolver seus problemas. Você mesmo é o princípio da sua própria vida. Não tem essa conversa de Deus. E eu fiquei revoltado com isso, cara. Olha que interessante. Eu lá no meu quarto estudando, lendo sobre o objetivismo, chama os estudos dessa Ayn Rand, é fundadora do objetivismo. E eu comecei a ficar nervoso, cara. Comecei a ficar... Por quê, mano? Porque eu falei, cara, como que tem gente... E a gente é nascido na igreja, né? E, então, tipo assim, pela criação da família mesmo, pela tradição, digamos assim, eu já aprendi a ser crente, pelo menos aí na igreja. Uhum. Mas também tive meus momentos com Deus. Eu creio que eu sou verdadeiramente convertido pela minha própria experiência, não pela minha família. Mas, tipo assim, com toda essa bagagem que eu tenho, eu olhei aquilo lá, eu falei, cara, como que tem gente que insulta a Deus dessa forma, cara? Porque não é possível que, do meu ponto de vista, que alguém pensa que não existe Deus. Deus é uma farsa, alguma coisa assim. E aí eu pensei o seguinte, Deus é tão poderoso que ele pode entrar no joguinho dessas pessoas e vencer elas dentro da filosofia deles. Portanto, alguém que estuda a Bíblia sem a compreensão de que Deus é um ser poderoso, sem a compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus, sabe? Estuda apenas como um livro normal. Essa pessoa pode ser convencida pelos dados bíblicos, pela geografia bíblica comprovada, pela lei da moral que está lá na Bíblia. Cara, os 10 mandamentos são a base de praticamente todas as leis do mundo, em qualquer canto que tem no mundo por aí, né? Não matarás, não furtarás, enfim. Traição, a Bíblia condena a traição. Quer falar alguma coisa? Pode falar? Não. Então eu comecei a pensar dessa forma. Falei, cara, Deus pode entrar na filosofia sem Deus e convencer as pessoas de que ele é real. Comecei a guardar isso no meu coração e comecei a pesquisar formas de provar para elas que a Bíblia é realmente uma palavra divina. Então, elas podem ser convencidas justamente pela lei da semeadura. Porque a lei da semeadura não funciona só para crente. Funciona para ímpio também, funciona para ateu. Tem leis de Deus, se a pessoa fizer ela inconscientemente, ela vai ser abençoada, mesmo ela não acreditando em Deus. Amém. Então, o que o cara falou aí nesse estudo aí que você está falando,
a pessoa procurar fazer as coisas, levantar cedo, ela ir atrás, ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Sim. Por causa da lei da semeadura. Só que nós que entendemos que temos em Deus e acreditamos, a gente faz a mesma coisa, vai atrás, só que nós colocamos Deus na frente. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. O problema é que eu fiquei... Desculpa o termo, eu vou usar, eu tô segurando pra não falar ele, mas eu vou usar. O problema é que eu fiquei puto, cara, porque ele simplesmente não tem esse negócio de Deus. Eu não gostei disso. Vontade de catar uma espada de marmelo, dar uma sapatada. Dá uma sapatada, umas ripadas na lomba. E coloquei isso na minha cabeça. E aí quando eu tava preparando essa mensagem, cara, Deus me conduziu por outro caminho. Falou, para com isso aí que você tá pensando. E entenda que a Bíblia pode ser comprovada como palavra de Deus, palavra divina, só pelos dados que ela tem. Mas o verdadeiro... Aí eu vou começar a entrar agora na questão do Espírito Santo e mundo espiritual. O verdadeiro cristianismo se vive e se faz de forma espiritual. A Bíblia, do ponto de vista cristão, tem que ser compreendida de forma espiritual. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. E aí, cara, Deus confortou meu coração com isso. Na mesma hora que eu estava pregando ali, antes de subir lá na igreja para falar, a palavra já falou comigo. A palavra já falou comigo. As coisas de Deus se vivem de forma espiritual. E aí o que eu queria falar aqui é o seguinte, através desse pequeno testemunho aí, né? Que tem dois extremos que acontecem com a questão do Espírito Santo e do mundo espiritual como um todo, que a gente tem que evitar, cara. A gente tem que evitar. O primeiro deles, que vai na linha mais ou menos dessa galera aí, ateu, né? É a questão do mundo espiritual ter sido quase que completamente encoberto ou abafado, principalmente por grandes movimentos como o renascentismo, liberalismo e iluminismo, né? Tem outros movimentos também, às vezes as próprias famílias, as pessoas de forma individual, mas esses grandes movimentos meio que direcionaram esse abafamento, não, vamos esconder esse negócio de mundo espiritual, né? Não existe isso. Então, como eu estava dizendo, a Bíblia pode ser provada de forma secular, racional e histórica. Esse é um fato. Muitas pessoas que não estudam a Bíblia como sendo palavra de Deus vão dizer que esse livro é realmente uma obra literal muito bem trabalhada. É o livro mais vendido de todos os tempos, é assertivo nos dados que apresenta e tem um certo nível de funcionalidade para as pessoas. Então, beleza, a Bíblia é boa. Só que é só um livro. Mas é isso que nós temos que tomar cuidado. Embora essas pessoas vão dizer assim, é um excelente livro, muito bom. Mas aí quando, por exemplo, aponta para as leis de Deus, ela precisa ser reeditada, precisa ser refeita. Porque trata de alguns temas de forma antiquada, de forma arcaica, não serve mais para os padrões de hoje em dia. Então nós temos que tomar cuidado quando a gente vai tratar sobre o Espírito Santo para não abafar completamente a existência do Espírito Santo e do mundo espiritual. O Evangelho se vive de forma espiritual, né? Com certeza. Por mais que a gente trate de assuntos da forma mais racional possível. O outro extremo está do outro lado. Não é acabar escondendo, abafando o mundo espiritual, mas é uma palavra que eu chamei aqui, cara, de hiperpentecostalização do Espírito Santo. Ou seja, a ideia de que o Espírito Santo e o mundo espiritual como um todo é algo completamente místico, inexplicável, misterioso, e as manifestações do Espírito Santo são sempre espalhafatosas e exageradas. É outro problema. Aquela coisa, você entendeu isso aí? Não, é um mistério. Cara, então, nossa, é um grande mistério. É difícil. A pessoa não sabe explicar aquele ponto, aquela situação, aquela coisa extraordinária. Não, é um mistério. Ah, mas não tem isso na Bíblia. Não, mas é um mistério. Então a gente tem que tomar cuidado com a hiperpentecostalização, irmãos, do Espírito Santo, certo? Outro dia eu tava na igreja, cara.
o varão lá foi pregar. Ele falou assim: irmãos, no domingo passado, o pastor ministrava a palavra e eu já senti a palavra de quinta-feira vindo no meu coração. Isso na quinta-feira, já que esse que estava pregando. Mas agora eu esqueci tudo. mas quem prega é o Espírito, irmãos. Quem prega é o Espírito. Ah, cara, me perdoa, mas é um ponto que a gente tem que tomar cuidado também, certo? Aham. Então, beleza, era só isso que eu queria pontuar com relação ao Espírito Santo. A gente nem pode apagar o Espírito Santo da nossa vida, como também não pode hiperpentecostalizar o Espírito Santo da nossa vida, achar que aquela exagero, aquelas coisas místicas são obras do Espírito Santo. Certo? Agora entrando mais precisamente no assunto do Espírito Santo, irmão Elton e todos que estão nos ouvindo aí, né? Eu creio que Deus é uma triunidade. O termo na teologia, né, é uma trindade. Eu creio que o Espírito Santo é uma pessoa divina que faz parte dessa trindade. A Bíblia apresenta a quem nós chamamos como Deus Pai, né, ou Deus, vou falar Deus mesmo, que a gente conhece o Pai, o Filho e o Espírito, né? Então vou usar o termo aqui, Deus Pai, de forma separada do Espírito. Embora os dois tenham as características de um mesmo ser. Então, no meu entendimento, nós podemos conhecer o Espírito Santo, nos relacionar de forma transformadora com o Espírito Santo, amar o Espírito Santo e servi-lo com a nossa vida. Esse é o meu ponto. Inclusive, eu deixei até um texto aqui, Romanos capítulo 15, versículos 14 a 16. Paulo falando, né? Que eu seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. É um dos textos que trazem as três pessoas ao mesmo tempo, aí dentro do mesmo versículo. Mas eu quero ouvir também do irmão, que pode falar à vontade também. Você já conhece minhas posições em relação a isso, né? Eu não creio na Trindade, como é dita. Eu creio num único Deus, um Deus Todo-Poderoso, que é Deus. Em Jesus, que é seu Filho, mas não é o Deus. E o Espírito Santo, para mim, é o próprio Deus, na sua força. O próprio Deus. Que aí entra alguns questionamentos. Tipo, no céu tem 2 tronos. De Deus e de Jesus. Certo? Certo. E o trono do Espírito Santo? Ah, mas ele é Espírito. Deus também é Espírito. Deus também é Espírito. A Bíblia fala que nós temos um único Deus. E o próprio Jesus fala, até puxei aqui, ó, você viu puxando aqui? O próprio Jesus fala aqui aqui, ó, 1 João 5,20, conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então Jesus está colocando aqui ele como enviado de Deus, do único Deus verdadeiro. Então, para mim, existe Deus, que é o único Deus. Jesus, que não é o Deus, ele tem atributos de Deus, mas ele não é o Deus, que é Deus. E tem o Espírito Santo, que é a própria força de Deus. Aí entra outro questionamento. Jesus é onisciente, é onipresente e onipotente? Ele é? Eu creio que Jesus é eterno junto com Deus. Tem na Bíblia que ele é onisciente, onipotente, onipresente? Não, eu creio que essas palavras exatamente não tem. Não tem, mas né? Na passagem de João, eu entendo que Jesus já vinha junto com Deus desde a eternidade. Não, eu creio que ele é. Só que ele não era. Ele
Passou a ser. Passou a ser. Então ele foi dado. Ele já não nasceu assim, Deus. Não nasceu não, né? Ele foi gerado. E foi lhe dado poder. Entendi. Sem o Deus Pai, ele não tem poder. Foi lhe dado. Fora de Deus ele não tem poder. Não, ele até tem, porque Satanás tem. Só que foi lhe dado. Entendi. Se Deus falar assim, ó, Satanás, eu vou tomar todo o teu poder agora, e toma. Porque ele é o Deus. Aí entra outro questionamento. Por que eu perguntei pra você o negócio do... Se Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou que enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Sim. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode ser o Consolador de toda a terra, igual ele já era. Deus já era. A palavra estava com Deus, né? Uhum. Jesus veio e a palavra estava com Jesus, encarnada. Correto? E Jesus voltou, o Consolador passou a ser o próprio Deus de novo. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. O Espírito Santo, ele é tratado como uma pessoa distinta em vários textos. Só que isso não tira de ele ser o próprio Deus. Não, no meu pensamento, né? Na minha dedução. Entendi. Entende? Aí fica esses questionamentos aí. O que você fala, João? Com relação a Jesus, você vê no finalzinho do ministério dele, né? Ele falou assim, ó: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, tipo, imagina que essa palavra foi para você ou foi para mim. Ele tem que ser onipresente, cara. Senão, ó, se ele tiver convosco, porque ele prometeu, eu tô convosco. E ele tá com todo mundo. Não, ele então, tá... tipo, ele tem que estar aqui com a gente e tem que estar lá com o irmão Isso pode ser subjetivo, só que... Não, eu creio que ele é onisciente, onipresente. Eu só não creio que ele sempre foi. Ele passou a ser. Entendi. Passou a ser, entende? Entendi. Só que a consolação passou a estar com Deus de novo. Porque antigamente era a palavra. Deus era a palavra. Tanto que você ora em nome de Jesus. E quem te consola é o próprio Deus. Eu creio que o Espírito... eu entendi o que você está falando aí. Você entendeu, né? Tem sentido. Tem sentido. Mas o que você fala também tem sentido. Eu creio que o Consolador... deixa eu até ver o texto aqui, quer ver? João capítulo 14, versículo 25 e 26 diz o seguinte, João 14, 25 e 26. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, no meu entendimento, me parece ser duas pessoas distintas, ao meu sentir. E aí eu quero fazer uma ponte também, depois para passar, se o irmão quiser comentar sobre esse versículo, lá em 1 João, esse é João 14, 25 e 26. Vou ler de novo. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A palavra Consolador que aparece aqui é Paracleto, no original grego. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: meus filhinhos, essas coisas... Aí é João, né? Já não é o próprio Jesus falando. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra advogado aqui é a mesma palavra de Consolador lá falando sobre o Espírito Santo, aqui se referindo a Jesus. A mesma palavra, Paracleto. No meu entendimento, Jesus e o Espírito Santo estão sendo chamados de Paracleto. Mas Deus, agora me referindo a Deus, como nós conhecemos Deus Pai, no Novo Testamento, nunca foi chamado de Paracleto. Em nenhuma outra passagem. Então me parece que Espírito Santo aqui, de fato, é um ser que está colocado ao pé de igualdade com Deus,
pelas suas características, mas é distinto de Deus. Então, mas aí é que tá a confusão, cara. É porque assim, ó. Se eu falar que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e são pessoas distintas, então eu vou entrar no... eu acredito em mais que um Deus. São distintas, são deuses, então tem 3 deuses. Aí, só que tem aquela parte que não tem Deus fora de Deus. Então eu entendo que, estando em Deus... só fazendo uma adendo, não tem Deus fora de Deus, falando do Senhor mesmo, porque existem outros deuses, no caso, tipo, o diabo, considerado Deus. O dinheiro, Deus verdadeiro, né? Não tem Deus... Deus verdadeiro, Deus onisciente, onipresente, cara atemporal. Nesse sentido, não tem Deus fora de Deus. Não tem Deus fora de Deus, em atributos também. Porque tem Deus com letra minúscula e Deus com letra maiúscula, né? Esses outros deuses são todos deuses com letra minúscula. Isso, é. Falando de Deus com letra maiúscula. Então, se eu falar assim, ó, são 3 pessoas distintas, só que os 3 são Deus. Então eu tô sendo politeísta? Então, não, pode completar. Não. Perdão. Pode. Se você falar assim, que Jesus passou a ser Deus ou ter as características de Deus depois, tipo assim, Deus sempre foi Deus. Jesus passou a ser Deus depois de um tempo. Aí é politeísmo. São 2 deuses. E se ele é Deus desde o começo também porque ele é distinto? Não, então, aí que é o problema da Trindade, né? O que nós cremos que não é um politeísmo. Deus é um ser... é duro, né, cara? É um ser, mas subsiste em 3 pessoas. Mas é um ser só. É um único Deus. Porque senão tem esse problema. Então, mas aí que tá a dificuldade, cara. Tem aqueles 2 textos famosíssimos. Deixa eu ver se eu acho eles aqui correndo. Achei. Ó. Primeiro eu vou falar de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, e depois de Mateus 28, 19, que aí eu acho que você vai querer entrar também no assunto de como que os discípulos batizavam no livro de Atos. Pode. Mas primeiro 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Considerada a bênção, nós chamamos de bênção apostólica, né? Os pastores aí gostam muito, termina o culto com essa fórmula aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. As 3 pessoas recebem, digamos, estou tentando montar aqui a frase, o mesmo sentido de autoridade, dentro de uma mesma, senão, tipo, seria assim, o amor de Deus seja com todos vós, amém, só, mas as 3 pessoas aparecem na mesma bênção. Então, mas aí, João, fica subjetivo, por quê? Porque aí tá falando, a bênção apostólica, cara, nós recebemos a salvação por Jesus, certo? Isso, sacrifício de Jesus na cruz. Nós esperamos Jesus voltar ainda para ser rei, né? Certo. E nós vamos ser salvos por ele. Ele é o 2º Adão, né? Isso. É o 2º Adão. O Espírito Santo, ele é o que nos convence. Vai partindo do próprio Deus. Amém, glória a Deus. Mas isso aí não significa que é 3 pessoas, que é 3 deuses. Não pode, porque senão é politeísmo, não é? Não, sim, mas... Não, lê de novo aí. Então, lê de novo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Justamente. Quem que dá a comunhão? Quem que convence? O Espírito Santo. Quem vai dar a graça da salvação? Jesus. E quem que é o amor? Deus, pronto. Então tá, as 3 pessoas. Então, mas não quer dizer, cara. Isso não quer dizer que é uma trindade da forma que é dita. Porque pra mim, essa história de trindade partiu da Igreja Católica. Como todos os outros dogmas.
estranhos. Só que a Trindade Por que é mais difícil a pessoa desacreditar de como é falado? Porque existe os termos. Existe o Consolador, que é o Espírito Santo. Certo? Você tem que ser consolado. Só que o Espírito Santo, pra mim, cara, senão fica politeísmo. O Espírito Santo, ele vai partir. Ele é o próprio Deus, na sua força, para convencer as pessoas. E em nome de Jesus, que é o mediador. Outra coisa, isso é outra coisa também. Se Jesus é o mediador, o destino final não pode ser o mediador. Tem que ser Deus, né? É por isso que eu falo que esse negócio de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo veio da Igreja Católica. Entendi. Eu creio, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. É o próprio Deus. Entendi. O outro texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim, ó. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba aqui qual seria a concordância correta aqui. Nos nomes. Mas ele fala, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são três deuses, não pode. Inclusive não pode ser mesmo, porque senão cai nessa contradição de politeísmo. Então, outra passagem que as três, vou chamar de pessoas aqui, mas entenda que eu estou tentando colocar os nossos dois pontos na conversa. Uhum. As três pessoas aparecem dentro do mesmo texto, expressado, no caso, pelo próprio Jesus, e deixando para nós o que nós conhecemos como a fórmula batismal. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu percebo aí também, cara, as três pessoas. Antes de entrar no não sei se você vai querer falar agora do livro de Atos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns textos aqui. Não, pode falar aí, João. Vamos lá. Sobre o Espírito Santo. Ó. João capítulo 14, eu li o versículo 25 e 26. Também tem o versículo 15 a 17. Aí qualquer pontinho você pode entrar também, tá? Se me amais, guardais meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Outro consolador. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conhecereis, pois habita convosco e estará em vós. Tem o de 25, o outro texto, né? João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, de novo, o Consolador, que é da parte do Pai, me parecem duas pessoas distintas. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. João 16, versos 5. Nossa, esse é muito grande. Eu vou ler rapidinho aqui. Tem tempo não, aí, né? Hoje é sábado. Vamos aproveitar aqui. João capítulo 16, versos de 5 a 16. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Agora, falou do Pai. Tudo quanto o Pai tem é meu. Falando de Jesus. Por isso vos disse que há de receber. Agora falando do Espírito Santo. Ó, que ele que vai receber do que é meu e vou há de anunciar. Um pouco mais não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Do versículo, aí me deu a impressão também de ter as três pessoas. Mais um texto aqui. Pode falar aí, cara. Não, pode. Tô esperando você acabar de citar aí. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações... Quem que é que examina os corações? Eu creio que é Deus. Não sei se ia falar o Espírito Santo, mas eu creio que é Deus. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E aí eu percebo duas pessoas distintas. E é ele, o Espírito, que segundo Deus... Deixa eu tentar formular aqui. Conforme... É o Espírito conforme o próprio querer de Deus intercede pelos santos. Não sei se eu me fiz esclarecer aqui. Não, ficou bem claro aí. E assim sucessivamente. Tem vários aqui, cara. Então, o que você leu aí está provando, para mim, está provando que o Espírito Santo é o próprio Deus. Porque se ele faz parte de Deus, ele é parte de Deus, do próprio Deus. Então ele é o próprio Deus. Aí a gente entra no assunto de novo, de onisciência, onipresença, onipotência. Jesus sabe o dia da sua vinda? Não, só Deus. Então Jesus, ele não pode ser igualado a Deus com pé de igualdade, porque ele só tem atributos de Deus se Deus permitir. Ele só vai saber o dia da vinda dele o dia que Deus permitir, porque Deus que é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente na sua plenitude. Deus é onisciente, onipresente, onipotente? É, mas não na sua plenitude, só Deus. Só se Deus permitir. E aí, o texto que foi lido aí, para mim ficou mais claro que o Espírito Santo é o próprio Deus. Que coisa, cara. Para mim ficou mais claro que são duas pessoas distintas. Não. Ficou mais claro que é o próprio Deus. Se ele é parte de Deus e se ele é... Você leu aí? Se ele é... Você acabou de ler, pô. Consolador? Não, esqueci a palavra. Mas você leu aí. Deu a entender que ele é a própria vontade de Deus. Ele é a própria vontade de Deus. Não, entendi. Entendeu? Deixa eu ver se é o que eu tô pensando aqui. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele, o Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos. Não sei se era nesse texto aqui. O Espírito, conforme a vontade do próprio Deus... Isso aí, ó. Intercede pelos santos. Aí eu percebo que... É a vontade do próprio Deus. Mas o Espírito é uma vontade. Não, é a vontade do próprio Deus, não é? Não, eu creio que o Espírito Santo é pessoal. Não, tipo assim, no sentido de ser uma força. Não força, que aí tá usando o termo. Mas tipo assim, o Espírito Santo não tem a sua própria vontade. Não. Não sei se eu... Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Tipo assim, Não, entendi. O Espírito Santo não é uma pessoa. Sendo, como você falou, sendo a própria vontade de Deus. É isso que está falando. Não, vamos pôr assim. É um atributo do próprio Deus. Vamos supor assim, eu sou Deus. Uhum. Certo? Eu sou Deus. Eu tenho todo o poder e tal. A humanidade tá lá. Eu sou onisciente, onipresente, sou tudo. Onitudo, eu sou onitudo. Aí eu mesmo me... eu vou mandar minha força lá pra mim resolver lá
Dele mesmo, entendeu? Eu entendi, mas discordo. Eu creio que tem as duas pessoas aí. Quer ver, ó. Não sei exatamente se é nesse sentido que o irmão falou. Uhum. Então eu vou pôr esse ponto, mas me perdoa a minha ignorância. Acha que perdoa. Que isso, Não, Jô? aqui o negócio é no respeito, cara. Você é louco. Primeiro que você é, pô, meu pai no ministério, né? Ah, na Começa onde? por aí, né? Então vai. Então nós vamos entrar nessa questão aí de ser uma espécie de força. O irmão usou o termo vontade também. Como já mencionei antes, no meu entendimento, o Espírito Santo não é esse poder de Deus. Uhum. Tipo assim, como se fosse impessoal. É só o poder mesmo. Para mim ele é pessoal. Então vamos lá. Tem 3 palavras na verdade, no hebraico, que pode ser usada como poder, potência ou força. A palavra, se tem alguém que manja de hebraico, me perdoa aqui, tá? Na pronúncia. Porque eu não manjo de hebraico, muito menos de grego, só de português e mais ou menos ainda, né? Mas a gente chega lá. Então é koá, é traduzida como poder. Gevurá é traduzida como potência. E não sei, é traduzida como força. Então, tem alguns textos aqui em que a palavra força aparece. Que é a palavra no original lá. Então você tem lá em Salmos capítulo 60. Quer ler os textos? Não, só que eu não separei aqui, cara. Devia ter separado, né? Aí tem que ficar abrindo. Pera aí, deixa eu abrir a Bíblia online aqui. Salmo 62, verso 11. Tem no celular aqui também rapidinho, ó. Pera aí, ó. Tá aí já? Bíblia online. Salmo Pipará pirou. 62. Pera aí. Salmo 62. 62, 11. Vamos lá. É até bom abrir aí que o pessoal consegue acompanhar junto aí também, né? Esse computador aqui tá precisando de uma formatação, viu? Pô, eu posso ler aqui? Não? Se você quiser o tempo também, não tem problema. Não. É 62, né? Isso, 62. Isso, aí vai lá no 11. Seria gostoso ler todos os salmos, né, mas vamos ler o 11. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Amém, glória a Deus, né? A palavra poder que tá ali, ó, é a palavra no original, os. Deixa eu ver, os. Dá um pulo agora, Juízes, capítulo 5, versículo 21. Juízes 5, 21. Vamos ver lá. Eu tô abrindo aqui junto também. Vamos ver. Juízes, capítulo 5. É 5. Isso, 5. Coloquei 21 lá, mas não é. Olha lá, o ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. A palavra que aparece aí é os também, a mesma palavra, que aparece poder de Deus. Lá no livro de Salmos, né? Aí tá aparecendo a força, me parece, do rio Quizon, né? Do ribeiro, né? Dá outro pulo aí, irmão Wellington. 1 Samuel 2, versículo 10. 1 Samuel 2, 10. Inclusive, acabei essa semana a leitura de 1 e 2 Samuel, cara. Montando um sermão lá agora vai ficar top, se Deus quiser. Juiz não. 1 Samuel 2, 10. Deixa eu abrir aqui também. Ixi, tô perdido aqui, mano. 1 Samuel. Aqui. É isso. 1 Samuel 2. 2, 10.
Então vai. Deixa eu ler aqui também junto, pessoal. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Eu acho que as duas palavras aí, força e poder, posso estar enganado sobre poder. Deve aparecer Gevurá a palavra aqui, mas a outra de cima é os, também lá no original hebraico. A palavra é os. Então essas passagens eu separei aqui para provar que quando se trata expressamente de força, poder ou até mesmo uma potência, uma força impessoal, a Bíblia no seu original, até na tradução também dá para perceber aqui, ela tem uma palavra específica para isso. Foi claro, né? Ficou legal. Ficou legal. Quando a palavra trata do Espírito, a palavra que aparece é outra. Por exemplo, lá em Juízes capítulo 6, versículo 34, o Espírito do Senhor se apossou de Gideão. Juízes 11, 29, o Espírito do Senhor, no capítulo 11, se apossou de Jefté. E no finalzinho do livro, capítulo 14, no versículo 19, o Espírito do Senhor se apossou, tem até outra palavra lá, acho que é possantemente, tipo assim, com mais peso ainda, ele quis dizer ali, né, sobre Sansão. Uhum. Isso para falar só do livro de Juízes, né? O Espírito do Senhor começa se apossando desde lá de Moisés, Josué, depois veio a época dos juízes, depois veio o primeiro que foi rei, profeta e sacerdote, que foi Samuel, depois se apossou até mesmo do próprio rei Saul, que fez um monte de lambança lá, né? Depois se apossou de Davi e assim sucessivamente, até chegar em Atos, no Novo Testamento, quando o Espírito é derramado. Mas aí nós estamos vendo a primeira palavra no hebraico, Atos já é em grego, vamos ver no hebraico primeiro. Vemos que o Espírito se apodera dessas pessoas, nessas passagens aí, que eu estou falando, Juízes 6, Juízes 11, Juízes 14 e em todo o restante da Bíblia. Cara, sempre que aparece essa expressão, o Espírito do Senhor, no Antigo Testamento, nunca o nome de Deus aparece sozinho ali. Sempre tem uma palavra antes, que me perdoem de novo aí, a galera do hebraico. Ruah, R-U-A-H. Essa palavra ou é traduzida por espírito mesmo, ou no máximo pode ser vento ou sopro, se eu não estou enganado. A questão é que sempre que ela aparece, Ruah Yavé, que aí é Espírito do Senhor, na frente tem um verbo que a gente consegue identificar através da continuidade do versículo com o verbo, que esse Ruah tem a sua própria vontade. Por isso que é traduzido como espírito, não como vento ou força, não como vento ou sopro. Nunca a Bíblia diz que Deus se apoderou, assim, tipo assim, Deus diretamente se apoderou, se apossou de uma pessoa. Então, tipo assim, seria, né, no português, Deus se apossou de Gideão, Deus se apossou de Davi. Não, é sempre Ruah Yavé, o Espírito do Senhor se apossou de tal fulano. E aí, cara, eu pensei, claro que eu estou enviesado aqui do meu ponto, mas eu pensei em 3 formas da gente interpretar isso, cara. O Espírito do Senhor se apossou dessas pessoas, o Espírito que se apossou delas. É o próprio Senhor, que me parece que é o seu ponto. O Espírito é o próprio Senhor. Ué. Quer falar? Não, Deus não. Eu penso assim. Ninguém jamais viu a Deus. Correto? Correto. Se Deus se mostrar para você na sua plenitude, você morre. Eu explodo. Você morre.
Então, o que eu penso? O espírito dele próprio, que ele se mostra, não é na sua plenitude total, só que é ele. Só que é ele. Entendi. É por isso que é pessoal. O espírito, quando eu falo que é uma força, também é uma força, porque ele convence. Ele também é uma força. Só que ele tem pessoalidade, porque ele é o próprio Deus. Não tem como ele não ser pessoa. É porque, assim, as testemunhas de Jeová, eles falam que é uma força, simplesmente. Que é impessoal Que é mesmo. impessoal. Eu, no meu entendimento, é pessoal. E também uma força. Entendi. Só que é o Deus. Ele é o próprio Deus. Não na sua plenitude, senão a gente morre. Então ele tem que, tipo... Sabe quando você joga videogame com um menininho que não sabe? Aí você tem que dar uma Aí você tem que dar uma colher de chá, tipo assim, não, eu não vou jogar tudo que eu sei, não. Eu vou jogar só um pouquinho. Entendi. E Entendi, quando cara. se fala de Jesus, o que eu penso? Aquela parte de Mateus, Jesus fala, eu não vou falar que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é errado, porque eu fui batizado assim. E tá na Bíblia. Em estudos que eu tinha feito há um tempo atrás, isso foi adulterado. Mas eu não vou afirmar categoricamente, senão eu posso estar caindo em blasfêmia. Correto? Só que no prosseguir, você sabe que os discípulos batizaram em nome de Jesus, porque é ele que é o Salvador. E o nome dele é que tem poder, que é o nome sobre todo nome. Então Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele morre, os discípulos batizam só em nome de Jesus. Quer dizer, não obedece a sua ordem. Onde está a contradição? Está nos discípulos ou alteraram a Bíblia? Porque a Bíblia não se contradiz. Isso. Mas aí, voltando ao assunto que você está falando. Termina teu raciocínio, depois nós... Beleza, então, vamos aqui e depois nós vamos pra lá. Então vai. Cara, eu acho que, embora a gente tá tendo uma mínima divergência, parece que nós estamos caminhando quase que O mesmo tipo caminho, sentido. parelado. Porque você falou assim, Parelhado, né? Deus, quando se mostra, quando a Bíblia trata, tipo assim, o Espírito do Senhor se apossou de fulano. Deus, é o próprio Deus, mas de forma, digamos, mais controlada. Porque se for Deus na plenitude, a gente não suporta. Não suporta, né? É mais ou menos isso, só que a diferença é que eu creio que as duas pessoas estão presentes, não que seja apenas uma. O Espírito e Deus. Mas caminham mais ou menos nesse mesmo sentido, meu raciocínio. Sempre que alguém na Bíblia sente uma presença muito forte de Deus, passa pelo filtro do Espírito. E eu acho que é isso que é a construção que você queria fazer. A questão é que eu creio que o Espírito é uma pessoa também, junto com Deus lá, né? E você está entendendo que não, aqui é o próprio Deus mesmo. Mas eu acho que o fim, acho que não é caminhando para o mesmo. Passa o Espírito como uma espécie de filtro. Sempre que a Bíblia fala no original lá, Ruach Yavé, o Espírito de Deus. Porque se for com tudo mesmo, né? A pessoa não suporta. Outro ponto que eu queria colocar. O Espírito do Senhor, nessas passagens, é uma força ou um poder apenas impessoal? Me parece que nisso nós vamos concordar. Que não. Porque pela própria escrita, pela própria literatura hebraica, a palavra que aparece antes de Yavé não é nem Koá, Jevurá ou Os, que são palavras para forças impessoais. Aparece Ruach, que é uma palavra usada para o Espírito de Deus. Certo? E sempre que aparece Ruach, e depois vem Yavé, e aí sempre tem um verbo na frente que dá a entender que esse Ruach está fazendo alguma coisa por sua própria vontade. Seja Deus, seja o Espírito de Deus, conforme os pontos aqui. Então, tipo assim, a energia está lá. Ela só vai ter algum efeito se eu for lá e pôr o dedo nela. Ruach é ao contrário. Ele vem fazer algum efeito em mim. Então ele tem essa vontade própria. Então não é um poder impessoal.
Cara, meu ponto eu coloquei por último. Nós podemos entender que este é um ser que tem a vontade própria, que é colocado em pé de igualdade com o Espírito de Deus, é colocado em pé de igualdade com o próprio Deus, conforme as suas características, e o Espírito de Deus se apossou desses homens. Mas como eu falei, cara, eu estou enviesado porque é o ponto que eu estou seguindo aqui, certo? Com relação ao livro de Atos. Cara, eu pesquisei, eu fui nas antigas versões, eu procurei tipo assim, a internet aberta é mais difícil, né? Aham. Você tem que ter acesso a um livro, tal, e aí você tem que comprar esse livro. Mas eu pesquisei na medida do possível as versões da Septuaginta, né? Eu chamo Septuaginta. E na outra, Vulgata Latina. O texto de Mateus 28, 19 lá, tá lá bonitinho, cara. Tá certinho lá. Jesus falando para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um na sua versão, e depois chegou até nós, na nossa língua. Então não creio que tenha sido adulterado. Pelo mínimo que eu pesquisei. Mas também não quero afirmar nada categoricamente aqui. Então é nisso que eu creio. Então eu estou, de certa forma, descartando aqui que a contradição esteja nessa adulteração da palavra de Deus. Aí você fica, puxa vida, então ou Jesus está errado ou os discípulos estão errados. Você tem que pesar isso. Se fosse, não estou fazendo isso aqui, tá, gente? Mas se fosse para fazer isso, eu ficaria com a palavra de Jesus e diria que os discípulos estão errados. Com certeza. Porque Jesus, né? Jesus, você vai pro lado de Jesus, obviamente. Mas também não quero fazer esse peso. O que eu entendo é que no livro Jesus, nessa passagem de Mateus, ele deixou a forma batismal, bonitinha ali, que é a frase que nós usamos na hora do batismo. Como eu fui batizado, como você foi batizado, enfim. No livro de Atos, não tem nenhuma passagem, não tem nenhuma narrativa direta de um batismo que aconteceu. O máximo que tem foi quando Felipe viu, acho que, eu não lembro se era centurião, qual que era a função do rapaz na carroça lá, falou, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Mas também a narrativa não conta sobre Felipe indo lá na água e a forma que ele usou na hora que ele batizou o rapaz lá. Não tem essa narrativa exatamente. É sempre no sentido de que, os discípulos batizaram as pessoas em nome de Jesus. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Entendi. Então me parece que o que está acontecendo aqui. Eles estão usando a autoridade no nome de Jesus. Muito provavelmente, de novo, no meu entendimento, no meu viés aqui, muito provavelmente, essa autoridade que eles usaram na hora do batismo, exatamente, eles usaram as palavras de Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que foi na autoridade que Jesus deu para eles que eles batizaram essas pessoas. É assim que eu interpreto. Ah, tá. Entende? Não entendi o que você falou. Espero que o pessoal também tenha ficado mais ou menos fácil. Às vezes eu mesmo me enrolo, cara. Que raiva, viu? Porque assim, eu tinha que ter trazido os argumentos certos, né, com provas. Mas aquele texto de Mateus, não é que não tem o nome Pai, Filho, Espírito Santo. O jeito que foi colocado. Entendi. Só que eu vou em off, eu vou pegar, João, vou te mostrar certinho. E não é só em Atos que tá negócio de batismo com o Espírito Santo, batismo em nome de Jesus. Tem mais textos fora de Atos. Eu também não peguei, vou te mostrar. Então eu não vou aqui falar que quem batiza em nome de Jesus, tem igreja que batiza em nome de Jesus, a igreja CCB batiza em nome de Jesus. Que eles estão errados. E não vou falar que quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado.
Só que você raciocinando, um raciocínio lógico, eu já te falei isso já aquele dia, o nome que é sobre todo nome é o de Jesus. Você expulsa demônio no nome de Jesus. Uhum. Se aparecer uma pessoa endemoniada, você falar em nome do Pai eu te expulso, ele não vai sair. Em nome do Filho eu te expulso, ele não vai sair. Se você orar a Deus em nome do Filho, de título, Filho, Deus não vai receber. Tem que ser em nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Então, por essa dedução lógica, é claro que você deduziu, também tem lógica. E é uma coisa assim, é difícil, cara. É difícil, cara. É difícil. Eu procurei estudar, tipo assim, com a mente aberta mesmo, pra ver os dois pontos, entende? Mas, cara, eu guardo meu ponto. A gente acaba pendendo para um lado. A gente acaba pendendo para um lado. Eu, por ter visto muita coisa contrário, eu pendo para um lado. E você pende para o outro lado. Foi o que eu falei, ó, eu tô aqui no meu viés, então eu tô nos meus pontos. Eu também. Só que é legal isso aí. Você tenta entender o ponto de vista. Isso. E essa explicação que você deu aí, de Atos, tem um fundinho de base, no meu entendimento. Só que não é o entendimento real do texto, assim, que você lê e entende. Entendi. Você tem que fazer uma forcinha pra você entender de outro jeito, entendeu? Mas legal, cara, interessante. E você tem alguma coisa final aí pra finalizar? Cara, isso eu confesso que eu não pesquisei. Eu deveria ter feito isso, mas não fiz. Ponto negativo pra mim. Não sei se o irmão tem esse conhecimento. A Trindade tem a sua origem no paganismo? Tô sendo muito sincero na pergunta. Tô fazendo nenhuma pegadinha nada não. Tô sendo sincero mesmo. Então, cara. A gente faz tanta coisa. Não, é sério isso, cara. Sério. A gente trabalha, cuida da família, filho, aí conta pra pagar e tal. Aí no fim você não pega e faz um esboço pra você realmente comprovar o que você tá falando. Quando eu fiz uns estudos há um tempo, a Trindade, esse negócio de Deus trino, veio do paganismo. Que antigamente os deuses eram trinos, os deuses pagãos. E Constantino, ele nunca deixou de ser pagão, cara. Pode pesquisar aí, pode estudar. Inclusive ele tinha aqueles títulos pagãos, né? Pontífinos máximos, que era a área de título lá. Aquilo lá veio do paganismo e ele introduziu. E ele morreu com esses títulos aí, né? Então, por ter essa trindade nos deuses pagãos, ele mesmo passou, foi dando esse entendimento de trindade, de trinicidade. Tanto é que trindade, cara, não tem esse termo na Bíblia. Esse termo, isso aí foi uma coisa assim, tanto que posterior. No começo eu até falei, o termo teológico é trindade, porque não tem realmente na Bíblia. Eu fiz a pergunta porque é o seguinte, eu estava pensando nessa questão, embora eu não tenha pesquisado se veio do paganismo. Cara, a Trindade teve início, o entendimento da Trindade no cristianismo teve início no século IV, a partir dos concílios lá, né, que a gente estava falando antes aqui. Faz muito tempo e é uma doutrina que é aceita basicamente de forma universal. Quer dizer, em toda a igreja cristã de todos os lugares do mundo, do nosso planeta. A questão que eu queria levantar é a seguinte. Deus, que ao longo da história combateu várias doutrinas heréticas, permitiria que essa doutrina que faz relação a ele próprio, ao seu nome, vamos dizer assim, mas a ele próprio,
Deus, cara, eu fiquei sinceramente pensando nisso. No seu zelo, pelo seu nome, permitiria que esse tipo de doutrina viesse durante tanto tempo em toda a igreja do mundo inteiro, cara? Sendo que possivelmente é uma mentira. Então, não pode concluir. Não, eu só ia ler os concisos. Eu tenho os dois escritos aqui. Não sei se você quer que eu leia. Ou você quer falar primeiro? Eu tenho o de Niceia e o de Calcedônia. Pode falar, depois eu vou falar mesmo. Então vai. Então, ó, como eu falei, a doutrina da Trindade começou no século IV. No século IV, se os irmãos não sabem, no ano de 325, teve o concílio lá de Niceia, né? Depois foi feito lá o documento e tal. Foi revisado, isso 325, foi revisado em Constantinopla. Depois, no ano 381, a exata que nós estamos tentando lembrar. 25 e depois 81. Diz assim, já revisado aqui, já de Constantinopla. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual nós, me perdoa, escrevi uma palavra errada aqui, não sei o que é, põe nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador. Onde que é o B.O. aqui? Em 325 não tinha esse pedaço, ó, que procede do Pai e do Filho. Em 384, se eu não estou enganado, 384, 381, aí apareceu esse pedaço aqui, que procede do Pai e do Filho. Antes era que procede do Pai. Agora é que procede do Pai e do Filho. Que com o Pai e o Filho, conjuntamente, é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na igreja, então ele crê no Pai, no Filho e no Espírito, e na igreja una, santa, católica e apostólica. Católica aqui, irmãos, não é a igreja católica romana, é católica universal, de que a igreja tem que chegar no mundo inteiro. E apostólica porque se baseia nos ensinos apostólicos, dos discípulos de Jesus lá. Confessamos um só batismo para a confissão de pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Esse é o credo niceno. Depois, em 451, teve o outro. Isso já no século V, né? um século depois. Que é o documento lá de Calcedônia. Fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade, consubstancial com nós, segundo a humanidade. Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos, e nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. A frase parece que eu até fiquei meio... Não tinha sido rebatida, mas não tinha sido ainda, né? Depois que veio a Reforma Protestante falar sobre esse negócio de Mãe de Deus. Né? Uhum. Um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para a forma uma só pessoa e uma substância.
não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Verbo de Deus, Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. E aí no final eu fiz essa pergunta aqui. Até para mim mesmo eu fiz, cara. O zelo de Deus pelo seu próprio nome permitiria que essa doutrina da Trindade se tornasse um ponto pacífico na igreja mundial e se sustentaria durante praticamente toda a história pós Jesus Cristo até hoje? Esse que é o meu ponto, cara. Eu penso que permitiria. Pela... Como é que fala? Pela liberdade que ele lhe dá. Entendi. Pela liberdade. Porque isso aí pode ser um ponto que o próprio Satanás pode ter introduzido. E Deus permitir. Porque isso pode virar, ou pode ser que é, uma idolatria usando o próprio nome de Deus. Pode ser uma idolatria interna. Porque a gente que é assim... A gente tem um pouco mais de conhecimento. Quem é? Nossa, sou conhecedor. Mas tipo assim, pelo menos eu, desde da minha conversão, eu não orei pro Espírito Santo. E nem a gente ora pro Pai. A gente ora pro Pai. Só que se você falar assim, ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, você pode criar uma idolatria dentro da Trindade. Olha que coisa, cara. Que brisa, hein? É uma coisa meio brisada, mas pode ser. Não tô falando que é. Pode ser. Qual que é a forma melhor de Satanás tirar o povo da salvação? Porque ele já está condenado. Ele só quer levar a gente com ele. E ele não desiste. Colocar uma idolatria dentro da própria... vou criar uma trindade. Vou falar que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são deuses. Só que é um Deus só, mas é três pessoas distintas. Aquele cara que não tem muito conhecimento, ele vai orar para o Espírito Santo. Ele vai orar para o Espírito Santo. Espírito Santo me abençoa, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus para ele, individual. A outra vai orar para Jesus. E a gente vê muito isso acontecendo, né, cara? A outra vai orar para Jesus. As pessoas se dirigem ao Espírito, a Jesus. Então, ora para Jesus em nome de quem? Jesus é o mediador. Eu ia falar em nome de Jesus, em Jesus. Então acaba virando um 8 assim, ó. Entendi. A pessoa tem aquela convicção que... Nossa, cara, eu tô orando pro Espírito Santo e ele é Deus. E pode ser uma cilada. A Trindade, cara, pode ser a maior cilada que Satanás pode ter criado. Pode, não vou afirmar aqui, né? Eu não vou afirmar. Mas pode. Então o que eu falo? O que eu falo pra quem tá escutando, pra quem vai escutar no YouTube, pra quem tá aqui? Faça a oração que Jesus ensinou. Ore a Deus em nome de Jesus, que ele é o mediador. Amém. Ponto. Amém. Agora, se você entende que Trindade, o jeito que é falado, é certo, ou se não, continue orando a Deus em nome de Jesus, independente do ponto que você acredita. E segue o baile. Toca o bonde aí. E aí, Jô? Amém, cara. Qual que é teus considerações finais? Cara, então... Deixa eu aproveitar então minha deixa, dizer o seguinte. Irmãos, procurem uma igreja que tenha um mínimo de estudo. É bonito tocar o louvor lá, aqueles fechamentos de culto, tá? Aquela coisa maravilhosa. Beleza, é legal. Não tô dizendo que tá errado. Mas você vê como que é complicado, cara. Você vê como que é difícil. E isso para desculpa o termo, dois patetas aqui. Os caras, os bonzão mesmo da goiaba aí, os caras quebram o pau lá e se arrebenta, né? Imagina para nós, né? Então, procure o mínimo de conhecimento, procurem o mínimo de se aprofundar na Bíblia, orem bastante.
para tentar melhorar o máximo que der, para não cair em nenhum tipo de erro, de ignorância, certo? Dito isso, cara, eu vou continuar abraçando aqui a minha forma de entendimento aí, meu pai. Mas assim, sempre com a mente aberta também, sem nenhuma dificuldade. Vou continuar ouvindo também, irmão. E qualquer um que pensar diferente também, pode falar o que quiser também, sem problema. Amém? Não, isso demonstra maturidade, né? É porque você não pode ser Maria vai com as outras, entendeu? Senão você vai ser facilmente manipulado. Exato. Então a pessoa tem suas convicções de fé, sua firmeza mental. E é isso, cara. É isso que constrói discussões reais, né? Aprofundamentos de textos, de pensamentos. E a gente entra no consenso, na verdade. A gente acaba entrando. Por quê? Você vai orar a Deus em nome de Jesus? Vai. Eu sei. Eu também. Então, no fim... É isso. No fim, a nossa base não muda. Não mudou, né? É isso. Amém. Agora, vamos erguer aqui. Vamos ver se tem algum hino aqui. Então, gente. A gente tá num... Não, a gente não, eu, né? Tá no projeto aí, Pode Ser Livre Fit. Aí, ó. A hora que acabar, eu vou colocar o vídeo aí no canal, né? Completo desde o começo. Eu não coloquei ainda. Mas aquele vídeo do Cariani lá e do Pablo Marçal. Estimulou eu a fazer esse... porque eu acho que o cristão tem que ter saúde também, né? Claro. Deus merece filhos saudáveis. Eu tenho que ter saúde. Então, amém. Faz quase um mês que eu tirei o açúcar, né? Açúcar adicionado, tá, gente? Carboidrato eu como, normal, comida saudável. Mas açúcar, refrigerante, tudo que tem açúcar adicionado aí, eu tirei. Então já faz quase um mês. E muda mesmo, cara. O corpo, assim, o jeito de ser... Olha aí. A energia é outra, o raciocínio é outro. Então, desde o dia 29 do mês passado. Então, dia 29 agora faz um mês que eu tirei o açúcar. E às vezes vai dar pra aparecer no vídeo aí. Do vídeo passado pra esse, já alguma diferença, assim, na fisionomia, né? Mas depois eu vou postar o vídeo completo, depois de 2 meses, né? 2 meses. O Pode Ser Livre Fit, né? Tirar o açúcar, cara. A proposta é só o açúcar, assim, não mexe muita só coisa. Só o açúcar. Você vai tomar um leite. Você vai tomar o leite, tipo, eu tomo leite em pó aqui em casa, né? Então eu coloco o leite em pó, mas o leite em pó bom, tá, gente? Porque o leite em pó baratinho ele tem açúcar. Marilu. O Marilu, Marilu. Tem que ser o leite em pó, assim, sem adição de açúcar. Você coloca água, coloca o açúcar, não, o leite em pó e toma sem açúcar. Nescau, tira Nescau, porque chocolatado é puro açúcar. Então você olha na informação nutricional lá, se tiver açúcar adicionado, você nem bebe. E refrigerante tomando só o zero açúcar. Também não é bom, né? Tem muitos aditivos, né? Só que para nível de emagrecimento, ele é excelente, cara, para dieta. Refrigerante sem açúcar. Legal, cara. E o melhor que eu achei até agora é o Cotuba, sem açúcar. É o mais gostoso, cara. É melhor que o Guaraná Antártica, Coca Zero, o Cotuba. Legal. E é isso aí, gente. Então, terminando aqui mais um Pode Ser Livre. E vamos fazer uma oração para terminar, né, Jô? Amém. Deixa eu aumentar aqui um louvor aqui. E vamos fazer essa oração. Quero que todos aí fiquem na paz desse grande Deus. E que Ele continue nos guiando, nos levando para lugares melhores, né? Amém. Glória a Deus. Nós, nossa família. E é isso. Vamos lá, Jô. Amém, irmãos. Amém, aleluia. Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Nosso querido Pai. Esse programa, papai. Muito obrigado mais uma vez Por tudo, Jesus. pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui
discutindo nossas ideias, usufruindo da nossa liberdade. Meu Deus, nós queremos através de tudo glorificar o Teu nome. Nós queremos através da nossa liberdade, da nossa inteligência, da nossa capacidade de raciocinar, do nosso esforço, desse trabalho, do nosso dia a dia, também de tudo da nossa vida, nós queremos glorificar a Deus. Esse é o nosso grande objetivo, Senhor. Para isso, nós pedimos força. Para isso, nós pedimos que o Senhor possa nos revigorar a cada dia, que o Senhor possa nos abençoar, abrir as portas que forem necessárias e também fechar aquelas que porventura possam nos atrapalhar na adoração a Deus na nossa vida. Muitas vezes as amizades atrapalham, os lugares, os ambientes atrapalham. O Senhor nos tira desses lugares, nos afasta dessas amizades e nos coloca em lugares que nos ajudem a adorar a Deus cada vez mais. Senhor, eu quero fazer uma oração aqui nesse momento pelos líderes das igrejas, pelos líderes de jovens, pelos pastores, pelos líderes de qualquer departamento das igrejas, para que essas pessoas possam ser cheias de sabedoria, para conduzir a igreja, para conduzir os jovens, para conduzir o louvor, para conduzir as crianças, para conduzir as irmãs do círculo de oração. Que essas pessoas possam se basear, se espelhar na palavra de Deus, no modelo divino. Que essas pessoas possam buscar em oração a sabedoria, o discernimento para as suas vidas e para os seus ministérios. E também oro por cada irmão de forma individual, para que possa sentir no coração o desejo de buscar mais conhecimento por si próprio, de buscar mais inteligência, de buscar se aprofundar mais na Bíblia, na palavra do Senhor. Abençoe desde já nosso final de semana, abençoe também a nossa próxima semana, nossos dias, abençoe nossas famílias e em tudo, ó Deus, que nós formos fazer seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. É isso aí. Então, é isso. A todos, fiquem com Deus, né? Nosso grande Deus, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau.